Estamos aqui no nosso terceiro encontro, né? É nossa segunda construção de aplicativos. E nesse encontro de hoje, nós vamos construir um aplicativo com várias telas, tá? A proposta é que seja um aplicativo aqui com 4 telas. Se der tempo, a gente faz as 4. Se não, eu faço 2 e deixo a atividade, as outras 2 para vocês. Então, veja bem, ó. O aplicativo que vocês vão trabalhar hoje, inclusive, ele já foi proposto num experimento em uma escola da rede estadual aqui da região de São João dos Patos. Ele já está disponível numa revista da UEMA, tá? A revista TICS em Foco, e traz aí a construção, na verdade, a análise de um experimento que nós tivemos com o mesmo tema, né, deste aplicativo que nós iremos construir hoje. É esse que está aqui na tela. Tá? E aí, uma atividade relacionando o aplicativo que é de matemática financeira com o conteúdo de juros simples. Então, como sugestão, esse mesmo artigo já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, este mesmo aplicativo, ele está aberto aqui, já construído. É um aplicativo de juros simples. E como vocês são professores de matemática, é muito comum nós utilizarmos aquela relação para encontrar os juros, multiplicando o tempo, a taxa e o capital. E quando a taxa não está colocada na forma decimal, você divide por 100. Então, a gente costuma dizer para o nosso aluno que é aquele modo SIT100. Claro que aqui nesse exemplo está isolado o tempo, né? Bem, então o que essa tela traz para você? Essa tela traz 3 entradas, que é o capital, a taxa e o tempo. Vou aceitar aqui o colega. Traz o capital, a taxa e o tempo, né, como caixas de entrada, e você vai encontrar com isso o juro. Você precisa ter esses 3 valores. E aí, além desta tela, você traz o botão de calcular. Quando você clica em calcular, você vai encontrar o valor dos juros, conhecendo o capital, a taxa e o tempo. Limpar o mesmo procedimento que o anterior, vai limpar todos os valores, inclusive o juro que vai aparecer aqui, sair do aplicativo. E aí, ela traz uma novidade hoje. Quando você clica em capital, a tela abre, aliás, o aplicativo abre numa outra tela que vai proceder da mesma forma. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, o capital, quando você vai calcular, a estrutura é a mesma, tá? Só que você vai entrar com o juro, taxa e tempo e vai encontrar o capital. Da mesma maneira, você procede com a taxa, a estrutura é a mesma, né? Para calcular a taxa, você precisa do juro, o capital e o tempo. E para você encontrar o tempo, você entra com os valores juro, taxa e capital. Existem as fórmulas matemáticas que são muito simples, muito parecidas com aquela do aplicativo passado, né? Você tem que fazer uma conversão da fórmula para estes blocos, tá? E aí, o que a gente traz de novo? A gente traz de novo a mudança de uma única tela, um aplicativo com uma única tela para várias telas. No nosso exemplo aqui são 4. Professor, e na próxima semana? Na próxima semana nós vamos estudar uma otimização desse aplicativo. Como jogar essas 4 telas numa apenas, tá? Uma única tela que vai fazer o processo dos 4. Então é essa a proposta de hoje. Eu vou pedir agora para a gente construir aqui um novo aplicativo, tá? Então eu vou colocar GPTED e nele juros simples, tá? Para a gente construir juntos aqui alguns elementos, tá? Eu tenho esse tique de estar falando tá, mas não se chateiem. Então vamos lá, ó. Tem aqui uma tela virgem. Vou começar sempre pela organização horizontal. Vou colocar lá na screen novamente um alinhamento horizontal no centro. Em seguida, eu vou pedir, né, para preencher. Clico aqui em horizontal, organização horizontal. A largura eu vou preencher total, né, principal, para a gente identificar essa tela.
E aí, ó, alguém me perguntou como era que fazia para modificar. Às vezes é possível modificar aqui a primeira tela, mas outras vezes eu não consigo. Isso aí eu vou ficar devendo essa informação. Então, vou trazer agora com o interface do usuário. Eu trarei uma legenda. Essa legenda também eu já vou centralizar. E vou colocar aqui uma tela para o cálculo, né? Uma legenda aqui. Eu vou calcular o capital, tá? Não, vou começar a calcular os juros. Texto para a legenda 1, vou colocar juros simples. Vamos calcular juros simples. É claro que eu posso aqui, ó, configurar tudo isso, né? Colocar uma cor de fundo. Colocar uma cor de fundo aqui com, sei lá, vermelho. Fica a seu critério. E vou aumentar também a minha legenda. Por enquanto, percebo que eu não estou... Vou até colocar essa letra branca. Vamos ver como é que fica cor do texto em branco. Pronto. Por enquanto, perceba que eu não estou renomeando isso aqui. Por quê? Porque eu não preciso programar, né? Então, vamos lá. Agora eu vou incluir um organizador com colunas. Aliás, com tabelas, né? Essa tabela vai me permitir mudar o número de colunas. Vou colocar 2 colunas e 4 linhas. Por quê? Porque eu trarei aqui com a interface do usuário várias legendas, 4 legendas, aqui, aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque essa primeira... Perceba que aqui eu não vou precisar renomear. Por quê? Porque eu não vou precisar programar essas legendas. Então, aqui o que eu devo fazer? Renomear a tela. Onde eu vou dizer que aqui eu trago. Eu quero que o aluno digite o valor do capital. Aqui, ó, da taxa. Aqui eu trago o valor do tempo. E aqui embaixo o valor do juro. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho, ou se você quiser aumentar mais aí na tua tela, fique à vontade. Vou colocar 18 para ficar um valor bem... para ficar uma fonte bem visível. Eu prefiro sempre deixar o fundo em branco, né? Para não desconfigurar muito. Bom, então vou trazer agora as caixas de texto. 3 caixas de texto. Uma para o capital, uma para a taxa, uma para o tempo. Aqui vem o grande detalhe. Essas caixas de texto eu tenho que renomear porque elas serão programáveis, porque é onde vai entrar o valor, né? O aluno vai digitar o valor. Então aqui eu vou colocar o nome dessa caixa de capital. Posso colocar capital. Aqui renomeia de novo, coloco taxa. Perceba que essa legenda ela serve apenas para identificar o campo em que você vai digitar a taxa. Aqui eu vou colocar o quê? O tempo, né? Bom, lembrando que aqui embaixo eu quero encontrar o juro. Se eu quero encontrar o juro, eu não preciso digitar nada, porque se eu digitar, da maneira que nós vamos programar, vai causar erro, ok? Então, nós vamos colocar uma legenda, tá? Vou procurar aqui a legenda. Essa legenda vai ficar em branco. Vou apagar essa legenda. Bom, quando eu cliquei, ó, percebo que ela assumiu o mesmo comprimento aqui que as demais, então eu posso deixar. Vou só aumentar o tamanho da fonte, botar aqui 18 e vou mudar a cor também para a gente identificar o valor, né? Destacar o valor. Botei em vermelho. Pronto, já está meio caminho andado. Vou renomear. Vou colocar aqui juros. Pronto. Perfeito. Aqui já está programável até, né? Então agora a gente vai colocar outro organizador. Também em tabela. E aí vocês viram que nós precisamos de 6 botões. Então serão 3 colunas e 2 linhas. Pronto. Vou trazer agora só botões aqui para dentro. Claro que se você depois quiser colocar uma imagem, pode.
um plano de fundo também, fiquem à vontade, viu? Mas eu não vou colocar a imagem hoje por causa do tempo, são 4 telas. Então, o que que nós vamos fazer? Eu venho aqui agora em interface do usuário, vou trazer botão, outro botão aqui, outro botão aqui, outro aqui e outro aqui. Por quê? Porque esse botão, eu vou, por exemplo, chamar ele de limpar. Precisa ser programado, os botões, e todos eles, se eles precisam responder a algum chamado, você tem que programar. Letra 16 para ficar um pouco destacado, pode colocar negrito, fique à vontade. E aí eu vou chamar esse botão de limpar. Perfeito? Em seguida, botão calcular. Quero dar um destaque aqui para o botão calcular, né? Afinal de contas, ele é praticamente o mais importante aqui, ó. Calcular. Vou destacar ele com o número 20 aqui, ó. Se quiser modificar a cor do botão também, você modifica. Negrito, itálico, deixa o botão calcular. E agora eu vou colocar o botão fechar. Bom, renomeio também o botão fechar. Vou colocar uma cor, um negrito, colocar um tamanho um pouco maior. Pronto, C6 mesmo.